A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom encontrar você mais uma vez no canal Palavra de Sabedoria. Eu espero que as nossas reflexões estejam fazendo bem para você, te fazendo crescer, aprender mais sobre a Palavra de Deus e, principalmente, viver uma mudança de vida sempre para melhor. Eu gostaria de dizer que recentemente estreamos aí uma mudança no canal. Além dos vídeos que nós postamos semanalmente, nas quartas e nos sábados, vídeos de reflexões mais longas, nós estamos colocando durante a semana pequenas reflexões de menos de 1 minuto. Essas reflexões são fortes, com imagens, trilha musical e muito dinâmicas, né? Também com cenas ilustrativas. Isso para produzir nas pessoas uma reflexão. Eu gostaria que você me ajudasse a difundir isso. Mande para as pessoas, mande para os seus grupos de WhatsApp, mande para muita gente, para que nós possamos invadir o mundo com as reflexões da Palavra de Deus. Por falar nisso, hoje nós vamos ler Isaías capítulo 5, versículos de 15 a 24. Pegue aí a sua Bíblia, você que já se habituou a meditar a Palavra de Deus conosco. Vamos ler juntos Isaías 5, de 15 a 24. E aí está escrito assim: O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos, e o Senhor dos exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares, como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado com os tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se avie, que faça já sua obra, a fim de que a vejamos. Que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e a sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito ao seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão e a sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Essas são para nós palavras do Senhor. E que mensagem vibrante e poderosa que nós estamos vendo no dia de hoje. Mas é preciso lembrar que Isaías é considerado pela nação judaica como um dos maiores profetas de Israel, tendo previsto com exatidão, por exemplo, os acontecimentos que antecederam a vinda de Jesus Cristo, o Messias, a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Isso centenas de tempo antes de acontecer a vinda de Jesus. Mas hoje eu vou começar pelas advertências que constituem o cerne da mensagem profética de Isaías. Ele começa afirmando: ai dos que desprezam a correção e desacreditam das penalidades de quem comete os pecados. Não é nenhum exagero nós afirmarmos que muita gente hoje
já nem consideram os seus pecados como tal. Isso não é pecado. Por isso não admitem e não encontram motivos para corrigi-los, debochando da possibilidade de uma possível pena futura. Outros desafiam Deus para que se manifeste, que mostre as suas obras, para que eles possam acreditar nele e acreditar através das obras, como se Deus fosse o protagonista de algum show ou alguma encenação para apreciação de uma plateia avaliadora e incrédula. Até aqui, são somente duas das posturas nefastas e arrogantes de uma geração que vem crescendo na perversidade, no abandono de Deus e na sinistra semelhança com aquele anjo rebelde que um dia foi expulso dos céus, expulso do paraíso por sua soberba, ao imaginar-se superior ao próprio Criador, sendo ele apenas uma criatura. A próxima postura descrita pelo profeta descreve o comportamento de muitos poderosos dos nossos dias, instalados nas mais diversas instâncias de autoridade. Ai daqueles que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ou seja, aqueles que querem inverter, que querem corromper a ordem das coisas, dizendo que o que é bom, na verdade, é ruim e assim por diante. Essas pessoas que invertem valores de forma grotesca e tentam impor as suas mentiras, as suas visões distorcidas da realidade para a sociedade numa impostura doentia, tentam transformar as suas narrativas em verdades absolutas com o apoio de seus subordinados e asseclas, na suposta certeza da impunidade e da sujeição de todos aos seus desmandos, estando prontos até para intimidar ou fazer calar quaisquer vozes que sejam contrárias ou dissonantes de seu discurso. Infelizes os que construíram e constroem falsas sabedorias, que julgam essas sabedorias inequívocas, cuja insanidade é regada por bebidas sofisticadas, manjares opulentos e, finalmente, um componente da barbárie e dos poderosos, muitos presentes nos nossos dias. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam a justiça àqueles que têm o direito a seu lado, diz Isaías. Criminosos estão sendo absolvidos e anistiados, enquanto pessoas de bem são perseguidas e incriminadas violentamente e até injustamente, dando ocasião para o domínio da impiedade na nossa sociedade e da degradação das instituições. A justiça dos homens pode ser tardia, meu irmão, pode ser morosa e até parcial, mas a sentença divina, pela boca do profeta, está proferida desde sempre. Como a palhoça é devorada por uma língua de fogo e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles, dessas pessoas, sucumbirá na podridão. E a sua flor voará como a poeira, porque repudiam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam as palavras do Santo de Israel. O faraó do Egito julgou Moisés incapaz e até insignificante para libertar os israelitas da escravidão. Mas ao lado de Moisés estava o Eterno, que não poupou o uso de sua mão pesada e forte sobre os dominadores, os que escravizavam o povo de Deus, desencadeando toda a sorte de furor da natureza para dobrar a arrogância e a soberba daqueles homens. Aqueles que se julgam inatingíveis, inimputáveis, detentores de todo o poder e acima de todo o juízo, experimentarão os longos braços da justiça divina, vendo tombar por terra os sonhos de grandeza e dominação que sustentam.
As palavras de Isaías irão se cumprir, porque não são palavras de homens, mas são palavras proféticas inspiradas pelo Espírito Santo. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos, e o Senhor dos exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça sobre a face da terra. Vamos fazer agora a nossa oração. Quando os homens de bem veem prosperar a injustiça, o estabelecimento progressivo da iniquidade e o crescimento do ímpio, nosso coração se angustia e se entristece, Senhor. Chegamos às vezes até a duvidar de que estejais no controle da situação devido à nossa falta de fé e à nossa pequenez. Mas amparados pelas palavras do profeta Isaías, sentimos as nossas forças serem revigoradas, as nossas esperanças retornam aos nossos corações e a réstia de confiança que temos em vós reacende em nossos corações. Sede solícito, Senhor, e misericordioso para com seu povo, e vem em auxílio da nação, para que não pereçamos, mas que vejamos brilhar novamente a chama poderosa da vossa justiça, e para que a verdade não seja aviltada e desprezada pelos ímpios, os corruptos e os impostores dessa terra. Manifesta, Senhor, a vossa glória e cumpre integralmente a vossa justiça, para que o vosso povo se rejubile e proclame as vossas maravilhas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O rei de vocês, o Barrabás,